Tem dias que a gente tem medo até de pedrinhas no caminho. Tem dias em que o coração dispara por causa de coisas grandes, e tem outros em que uma pequena sombra já basta para nos fazer recuar. Se você está vivendo um dia desses, se a sua fé treme diante de incertezas, eu quero que você ouça uma coisa. Os dias difíceis não chegam para anular o seu futuro. Muitas vezes, eles chegam para forjá-lo. Eu quero que você imagine, por um instante, um jovem que acabou de vencer um gigante. Ele carregava a coragem de uma vitória sobre o inimigo mais temido da sua nação. Gente cantava o seu nome. Ele podia se sentir no topo. E ainda assim, dias depois, esse mesmo homem ficou com medo de um rei. Ele teve que correr, teve que se esconder, teve que fingir-se de louco para salvar a própria vida. Ele encontrou humilhação, foi rejeitado. E ainda assim, ali, no que parecia ser o seu vale de derrota, algo começou a acontecer que prepararia o caminho para o trono. Se você sabe a história de Davi, sabe do que estou falando. Coragem contra o gigante, medo diante do poder humano, refúgio humilhante em território inimigo, o episódio em que ele se faz insano diante do rei de Gate, e depois o recuo para a caverna de Adulão, onde homens marginalizados, desesperados, se juntaram a ele e, sob sua liderança, começaram a se transformar. O que parece um beco sem saída, na narrativa bíblica, se torna a forja do futuro. E se eu te dissesse que algo parecido acontece com muitos de nós? Que na hora em que parece que tudo desaba, Deus está trabalhando nos bastidores, moldando caráter, afiando visão, recrutando o time que vai te acompanhar nos anos vindouros? Fica comigo até o final, essa palavra é para quem está num dia difícil. Tem uma coisa que eu quero plantar logo no seu coração: a diferença entre sofrimento e destino. Sofrimento é a experiência, destino é o propósito que emerge dela. Sofrimento é o palco. Destino é o roteiro que Deus escreve sobre o palco. E nem todo sofrimento é punição, nem todo sofrimento é acidente, mas todo sofrimento é potencialmente formativo. Não estou dizendo que todo sofrimento vem de Deus como punição ou teste. Digo que quando permitimos, ele pode ser usado para nos preparar para aquilo para o qual fomos chamados. Voltando a Davi, ele não deixou de ser valente porque teve medo. Ele não deixou de ser ungido porque fugiu. Antes, viver essas fases humilhantes foi o que deu profundidade à liderança dele. Há algo importante aqui. Coragem e medo podem conviver em uma mesma vida. Ter medo não te desqualifica. O que te qualifica é o que você faz com esse medo. Quando Davi chega a Gate, ele poderia ter continuado a implorar pelo poder humano. Poderia ter buscado alianças que substituíssem a sua dependência do Senhor. Em vez disso, na mesma narrativa, ele demonstra fraqueza humana. Ele encara o ridículo. Ele se esconde. Ele aprende. Depois, na caverna de Adulão, acontece um fenômeno. Homens marginalizados, endividados, descontentes, fragilizados, pessoas com histórias quebradas, se aproximam dele. E Davi, com o pouco que tinha, começa a formar um grupo. Não é a massa perfeita, não é a elite preparada. É gente com sobra de dor, mas com sede de mudança. E ali começa a se costurar o time que, no tempo certo, seria capaz de mudar a história. Preste atenção. Não estou romantizando a dor. A caverna não é residência, é provisório. Mas é ali, na condição provisória, que o caráter se dá. É ali que a identidade do líder se refina. E muitas vezes, nós, no nosso orgulho, queremos pular da humilhação direto para o trono, sem passar pelo processo de maturação necessário. Queremos o resultado sem o refinamento. O que você faz quando está na sua caverna? Você se esconde mais? Se isola? Ou começa a olhar ao redor e ver pessoas que também precisam de alguém que aponte direção? O que Davi fez, e isso é aplicação pastoral, não reescritura histórica, foi usar o que tinha: sua experiência de batalha, sua visão, sua fé. Ele não tinha um exército organizado, tinha homens quebrados, mas cuidou de eles, treinou, liderou com autenticidade. E o que acontece quando a gente lidera assim? O pouco que temos multiplica, não necessariamente em bens materiais, mas em formação de pessoas, caráter e influência.
Há 3 coisas práticas que podemos aprender com esse momento de Davi que você pode aplicar já onde estiver. Primeiro, não abandone a fé no vale. Correr para Deus é diferente de correr de Deus. O Senhor não te abandona na caverna. Ele pode te encontrar lá. Segundo, invista naqueles que estão à sua volta. O time que te acompanha na crise pode ser o mesmo que te levará para a vitória. Terceiro, use o pouco que você tem para treinar. Não espere ter tudo para começar a formar. Davi começou pequeno, com histórias, com presença, com liderança. E foi ali que o ministério foi gestado. Agora eu quero ser transparente com você, porque testemunho real é parte da estrada que eu percorri e pode ser uma bússola para você. Eu passei por um ponto baixo que quase me desqualificou aos meus próprios olhos. Em 2014, eu cheguei em um lugar onde perdi praticamente tudo o que esperava que fosse seguro. Chame isso de falência, de quebra, de colapso. Eu chamo de um dos dias mais escuros da minha vida. Havia vergonha, havia medo, havia silêncio, onde antes havia planos e sonhos. Foi um tempo em que tive que decidir entre desistir e recomeçar. E eu escolhi recomeçar. Não foi um recomeço espetacular. Foi um recomeço com aquilo que eu tinha nas mãos. O que eu sabia, o que eu podia falar, o que eu podia ensinar. Não cheguei com recursos, mas com conteúdo. Talvez o que mais tenho é palavra, experiência e capacidade de formar. Eu comecei pequeno. Encontros, conversas, alguns poucos dispostos a caminhar comigo. Não era a multidão, era o grupo de quem topou nascer de novo comigo. E aos poucos, esses poucos foram se tornando base. E essa base começou a abrir portas que eu sequer imaginava naquele momento de dor. Eu não quero aqui fazer de qualquer testemunho um manual de sucesso. Não existe fórmula. Eu também vivi frustrações depois, noites de dúvida. Mas existe um traço que atravessa essa história. Não foi a ausência da dor que me trouxe até aqui, foi o não acomodar-me à dor. Em vez de me acomodar à caverna, eu comecei a transformar a caverna em um lugar de treino. E quando você transforma o que te humilha em laboratório para formar, algo muda na sua visão. Se você está no seu momento de humilhação, tente enxergar quem está ao seu redor. Talvez dentro da sua casa, no seu bairro, na sua igreja, haja alguém que não foi visto e que com a sua ajuda pode ser formado. Talvez você não tenha dinheiro para resolver tudo, e ninguém está pedindo isso, mas você tem tempo, você tem experiência, você tem história. Use isso para levantar alguém. Quando Davi teve os 400 junto a ele, ninguém chamou aquilo de exército estável. Chamaram de marginalidade, mas o que se vê com olhos da fé é que é ali que o molde é feito. Agora responda para você mesmo. O que você tem feito com o pouco que tem? Você tem se escondido, guardado, esperando a tempestade passar? Ou tem usado o pouco para investir, ainda que em pequenos passos, no que Deus te chamou a fazer? Muitas vezes são esses atos humildes, falar para um, ensinar para outro, orar com alguém, que compõem o cimento do seu futuro. Volto um pouco à narrativa bíblica, porque quero que você perceba algo crucial. Davi poderia ter buscado refúgio em poder humano, poderia ter olhado para o rei de Gate e dito, me ajude. Ele tentou e teve humilhação. Ele poderia ter caído na autojustificação ou no desespero. Em vez disso, houve perseverança. Em vez disso, houve ajuste. Em vez disso, houve um chamado para formar. E quando o tempo certo chegou, o rei que uma vez o perseguiu teve que lidar com o que ele havia perdido. Eu sei que é tentador, quando estamos no vale, olhar apenas para o que perdemos. É tentador medir toda a nossa vida pelos prejuízos imediatos. Mas eu preciso te lembrar de algo que muitas vezes o tempo nos revela. Aquilo que você perde agora pode ser o solo fértil para a semente que Deus quer plantar dentro de você. Isso não é espiritualizar a dor. É reconhecer que o processo tem propósito. Agora mesmo você pode estar se perguntando, mas como eu começo? Onde eu encontro força? A resposta prática é dupla. Primeiro, procure a presença de Deus. Correr para Deus e não de Deus. Não deixe que a sua alma se encha de fugas e estratégias humanas que trocam a verdadeira segurança pela ilusão de controle. Segundo,
Comece a reunir. Reúna pessoas reais, não apenas seguidores digitais. Pessoas que têm fome de mudança, que têm dores parecidas com as suas, que podem se tornar time. Neste ponto da história, eu quero abrir uma pequena pausa para perguntar: você está disposto a não desistir? Você está disposto a transformar a vergonha em sala de aula? Você está disposto a ser transparente para formar outros? A resposta sincera a essa pergunta pode ser o ponto de virada. Tem uma coisa que não posso deixar de dizer. As palavras que te circundam nos dias de crise, acusações, previsões, profecias negativas, muitas vezes funcionam como etiqueta que tenta fixar o seu futuro. Pessoas dizem: vai ser assim, isso é o seu destino. Mas as palavras também podem ser proféticas a favor de você. Se você acolher aquilo que Deus diz sobre você, e não apenas aquilo que a circunstância ou as vozes ao redor proclamam, você passa a escrever seu futuro com fé e não com medo. Lembra do que eu disse lá no começo? Expor o coração no vale não é o mesmo que habitar ali. Você pode estar no vale hoje e ser o pastor do seu próprio futuro. A grande pergunta é: que tipo de pastor você quer ser? Um que deixa a ovelha morrer de medo? Ou um que comanda, protege e forma um rebanho que o tempo vai reconhecer como fiel? Davi escolheu formar. Ele não escondeu sua vocação. Ele usou o pouco e transformou em missão. Agora eu poderia contar as muitas coisas que aconteceram depois daquele dia de recomeço na minha vida. As portas que se abriram, as oportunidades que surgiram, as pessoas que foram transformadas. E eu vou contar. Mas antes de chegar nessa parte da minha história, quero que você sinta a textura do processo. Recomeço é obra de persistência, e persistência é disciplina de fé. Você não precisa estar inteiro para começar. Você só precisa estar disposto a obedecer ao passo que está à sua frente. E é aqui nesse ponto que muitas pessoas tropeçam. Elas esperam o passo perfeito. Elas querem condições ideais. Elas querem garantias. Davi também não teve garantias. Ele teve uma promessa e uma fé prática. Ele teve uma visão do futuro que falou mais alto que a realidade presente. E é essa visão que eu te convido a tomar agora. Acreditar mais no que Deus disse sobre você do que no diagnóstico que você recebe hoje. Antes de seguir mais adiante com o resto da minha trajetória e com as aplicações mais práticas que vêm depois, eu quero que você pare e olhe para o que está ao seu alcance agora. Quem são as pessoas na sua caverna? Quem são os 400 que talvez estejam sentados à sua volta sem saber que podem ser formados? Quais são as pequenas ações que você pode tomar ainda hoje para começar essa formação? Talvez seja uma ligação. Talvez seja uma mensagem sincera. Talvez seja conceder uma segunda chance a alguém que errou. Talvez seja oferecer tempo para ouvir. Talvez seja dar a sua melhor palavra, mesmo que ninguém aplauda. Essas pequenas escolhas, somadas, viram o projeto do seu futuro. E o tempo que hoje te parece o inimigo será o aliado que mostrará o valor do que você plantou. Eu poderia te dizer que no meu caso foi tudo rápido e glorioso depois do primeiro passo. Não foi. Teve noites de dúvida, teve portas que bateram na minha cara, teve pausas, mas teve também fidelidade de Deus e fidelidade de algumas pessoas que creem no que Deus colocou em mim. E se eu tivesse desistido naquela primeira noite, eu não estaria aqui para compartilhar essa verdade com você. Agora a história entra numa curva que é decisiva. Eu comecei a reunir pessoas, a treinar, a falar com quem me ouvia. Tive a coragem de expor imperfeições, de admitir que estava recomeçando. E gradualmente apareceu um padrão. Pequenos grupos, compromisso diário. Palavras de encorajamento que viravam prática. Algumas pessoas que eu encontrei naquele tempo eram exatamente como os 400 de Davi, cansadas, desconfiadas, magoadas. Mas tinham algo indispensável: vontade de aprender. É importante que você entenda. Formar não é fingir que tudo está bem. Formar é entrar junto na dor e apontar para a direção certa. Formar é dar ferramentas, repetir, corrigir com amor e esperar. Não é um passe de mágica, é discipulado e é transformador. Momentos como esse, quando você escolhe formar, criam uma portaria no tempo.
Eles marcam o início de uma sequência profética. A partir daí, sua história começa a ter capítulos diferentes. Porém, ainda não chegamos nesse ponto inteiro da minha vida. Há um caminho a percorrer, dores a serem atravessadas, correções a fazer e escolhas que precisam ser tomadas com coragem. Eu quero deixar você com uma imagem. A caverna de Adulão não era apenas um abrigo, era um ponto de encontro. Era um lugar onde se encontravam dois tipos de pessoas: aqueles que não tinham mais esperança e aqueles que não tinham mais alternativa senão servir. E é neste último tipo que se encontra o material usado por Deus para construir tronos. Se o seu coração aceitou isso agora, se suas mãos se dispuseram a trabalhar com o pouco, você já entrou na fila dos que podem dar a volta por cima. Ainda precisamos seguir, porque há mais para contar. Como o processo de treinamento começou a mostrar sinais de mudança, como decisões difíceis precisaram ser tomadas para separar o que servia do que já não servia, e como a profecia do futuro começou a abafar as vozes contrárias que tentavam decretar o fim antes do tempo. Aos poucos foi ficando claro. O que estava sendo forjado ali não era apenas um grupo de sobreviventes, era um núcleo capaz de recompor destino, e isso nos ensina algo precioso. Transformação visível não costuma ser instantânea, mas ela é real quando o processo é vivido com fidelidade. Quando o treinamento começou a dar sinais, apareceram decisões dolorosas. Algumas pessoas que estavam ali no início não resistiram ao ritmo do trato com a dureza do caráter. Outras, porém, descobriram que o compromisso com a mudança era mais forte do que os motivos que as haviam trazido. Davi teve que separar quem estava ali por curiosidade de quem estava ali por convicção. Esse é um ponto crítico para você também. Em tempos de caverna, não bastam intenções belas. É preciso preparo para distinguir apoio temporário de aliança duradoura. Como se faz essa separação sem violência? Com clareza, com amor e com limites. Você fala do que espera, define padrão de convivência, ensina o básico, corrige com paciência. É duro, eu sei. É mais fácil acomodar-se com companhias confortáveis do que investir em transformação. Mas lembre, assumir o trabalho de formar é também assumir o risco de perder alguns aliados temporários. Melhor perder os passageiros do que estagnar a missão por medo de confronto. Outra realidade que eu não quero minimizar é a solidão do líder que emerge da caverna. Liderar enquanto se recria exige coragem emocional. Você vai expor suas feridas para ensinar cura, vai admitir erro para ensinar humildade, vai confessar medo para ensinar confiança. Isso provoca proximidade verdadeira com alguns e desconforto com outros. Às vezes você é mal interpretado, às vezes você é imitado de forma superficial. Aceite. Parte do processo é aprender a ler corações e a saber quem levar consigo adiante. Agora quero passar para algo prático, porque falar de processo pede passos que você possa aplicar já. Lembra que lá atrás eu mencionei algumas aprendizagens? Vou colocar agora 5 ações concretas que você pode começar hoje para transformar a sua caverna em laboratório de formação. Primeiro passo: estabeleça um hábito de presença com Deus. Não falo de palavras vazias, falo de buscar intimidade. Leia um trecho da Escritura que te traga perspectiva. No Samuel pode ser um bom começo. Ore com honestidade e faça um diário simples da sua angústia e das pequenas vitórias. A presença muda a visão. Correr para Deus é diferente de fugir de Deus. Segundo passo: identifique 2 pessoas reais ao seu redor e comece a investir nelas. Não precisa ser público, pode ser alguém da sua família, um vizinho, um colega na igreja. Convide para conversar, pergunte sobre a história, ofereça o seu tempo. Treinar é, antes de tudo, dar tempo. Não esqueça. Qualidade de tempo gera qualidade de caráter. Terceiro passo: transforme a sua limitação em recurso de formação. Se você não tem dinheiro, tem experiência. Se você não tem influência ampla, tem credibilidade sobre um pequeno círculo. Use o que você tem com criatividade. Davi tinha bagagem de pastor e guerreiro, e usou isso sem esperar a armadura completa. Você pode começar com o que sabe fazer bem. Uma palavra, um trabalho manual, uma habilidade profissional,
e ensinar com consistência. Quarto passo: estabeleça disciplina de pequenas repetições. O grande erro é achar que transformação vem de um só discurso. Vem da prática repetida, encontros semanais, leitura conjunta, exercícios de fé aplicados no dia a dia. Pequenos hábitos criam identidade maior. Se você quer formar outros, forme hábitos. Quinto passo: aceite a avaliação e a correção. Permita que alguém mais maduro te confronte com amor. Não se isole em orgulhos invisíveis. A humildade é a cola do caráter. Davi foi corrigido por situações dolorosas. Ele aprendeu a ajustar passos, a refinar decisões. Você também precisa de um espelho confiável para crescer. Esses passos são práticos, mas não são mágicos. Eles exigem perseverança, e a perseverança exige comunidade. Você não muda sozinho, se muda em rede. E Deus usa as redes de fidelidade que você constrói na caverna para te colocar de pé quando o tempo certo chega. Quero agora voltar por um momento ao meu testemunho, porque às vezes a teoria precisa do rosto humano para ganhar coragem. Depois daquele ponto baixo que eu contei, eu segui aplicando esses princípios. Não foi tudo em fila indiana. Houve tropeços, portas que fecharam, humilhações públicas. Mas houve também pessoas que entraram no meu percurso e aceitaram o compromisso de formar comigo. Nem sempre foram amigos óbvios. Muitos eram céticos. Alguns sequer vinham de um ambiente religioso. Mas eu investi tempo, ouvi histórias, corrija com amor e reforcei hábitos simples. Em vez de procurar um palco maior imediatamente, eu trabalhei na base. E esse trabalho, feito com repetição e fidelidade, começou a produzir influência real. Não foi prosperidade automática, foi uma implantação de vida que gerou frutos. E é importante que você entenda: fruto nem sempre é audiência grande. Fruto é uma família restaurada, um casamento renegociado, um coração que voltou a crer, uma vida que recebeu sentido. Esses frutos começam pequenos e no tempo certo se multiplicam. Se eu tivesse condicionado minha esperança ao número de pessoas na plateia, eu teria desistido cedo. Mas eu condicionei minha fé à fidelidade de um passo por vez. Na sua caverna, o que pode ser fruto hoje? Pense nisso. Uma reconciliação, um emprego conseguido por alguém que você treinou com uma palavra de encorajamento, uma decisão de vida tomada por quem você orientou. Esses frutos são o cimento do trono que Deus tem para você. Não subestime. Voltando à história de Davi, veja como a paciência foi parte da estratégia. Havia momentos em que ele poderia ter precipitado uma ação e pago com a vida. Houve equilíbrio entre esperar o tempo de Deus e agir conforme a oportunidade que surgia. Isso nos ensina que não se trata de passividade nem de pressa. Trata-se de sabedoria para distinguir quando agir e quando esperar. Muitos de nós, na dor, oscilamos entre dois perigos: a fuga apressada para qualquer solução ou a acomodação resignada. O convite bíblico e prático é outro. Perseverar na obediência, agir quando a porta se abre, preparar-se para quando Deus disser vai. Agora quero tocar em algo delicado: as palavras que te cercam. Você já ouviu alguém decretar seu fracasso? Já recebeu profecias negativas que fizeram você acreditar que era o fim? Observe que, no texto, as vozes de oposição tentavam fixar uma narrativa sobre Davi. E quando pessoas falam sobre o seu futuro de forma negativa, elas podem estar moldando seu presente com medo. Mas você pode, pela fé, substituir essas palavras. Isso não é mágica, é consequência de afirmar a promessa de Deus sobre você com ações coerentes. Ouvir a Deus e agir a partir dessa escuta é a forma mais concreta de reescrever a sua história. Quero que você repare: a profecia a favor não funciona sem obras. Se alguém te disser você será rei, e você responde apenas com esperanças, sem mexer um dedo, a profecia não se atualiza. Mas quando se alia, escuta profética e disciplina prática, algo começa a mudar. A promessa acende a perseverança. A perseverança dá sentido à promessa. A prática produz ambiente para a promessa se manifestar. Chegamos a um ponto espiritual central: a posição em que a sua fé se encontra na caverna.
Muitos confundem fé com otimismo. Fé é fidelidade. Você pode ter dias em que o otimismo falta, mas ainda assim praticar fidelidade. Em vez de bancar o forte, aprenda a ser fiel no pequeno. A fidelidade no vale é que prepara o trono. E isso não é um aconselhamento religioso vazio. É um padrão repetido nas Escrituras. Deus forma líderes na crise. Quero deixar aqui um alerta pastoral. Não use a caverna como desculpa para abuso emocional. Defender a ideia do valorizo a dor porque o trono vem não pode se transformar em pretexto para manipular pessoas para o seu crescimento. Liderar na caverna implica responsabilidade com os fracos, não exploração. Se você lidera alguém, lembre-se, liderança que serve é liderança que protege, que admite erro e que devolve honra ao vencedor no tempo certo. Antes de subir para o ápice desta mensagem, preciso que você responda internamente. Quais são hoje os hábitos que você precisa abandonar para que o processo de formação siga? Talvez seja o vitimismo. Talvez seja a comparação. Talvez seja a pressa em resolver tudo no seu tempo, sem consultar a Deus. Faça um inventário honesto. Liste sem julgamento, apenas para saber o que precisa ser mudado. Confessar a lista é o primeiro passo para transformá-la. Agora eu quero te desafiar com uma imagem que costumo usar. Imagine a sua vida como uma trilha montanhosa. Nos dias de vitória, você se vê no topo. Nos dias de caverna, você está no vale entre dois picos. Se você quer chegar ao outro lado da montanha, não adianta ficar olhando para o penhasco descendo. Precisa subir o caminho que está à sua frente, pedra por pedra. A caverna, nesse sentido, é o trecho da trilha em que você prepara os equipamentos, aprende a usar as ferramentas, arruma a mochila e encontra companheiros de viagem. Você pode lamentar o trecho difícil, mas é nele que se fortalece para o alto. E é aqui que eu quero fazer a chamada mais direta para você. Transforme sua indignidade em escada. Isso mesmo. Use aquilo que te envergonha como degrau, não como alicerce. Se na sua vida há humilhação, não a esconda. Transforme em escola. Diga, eu vivi isso, aprendi, e agora ensino. Quando você consegue verbalizar a dor como aprendizado, ela deixa de te aprisionar e passa a ser instrumento de libertação para outros. O clímax da mensagem chega quando olhamos para a promessa. Não minimize a força de declarar o futuro com fé. Isso não significa ilusão, mas disposição profética. Por isso, eu quero te convidar para uma resposta simples e poderosa. Declare comigo agora em voz alta com convicção, repetindo comigo esta verdade bíblica e pastoral. Se você puder, levante-se. Se não puder, levante a tua fé e repita mentalmente. Vai terminar bem. Vai terminar bem. Vai terminar bem. Respire essa frase. Deixe que ela vá contra todas as previsões negativas que te cercam. Não é apenas um jargão, é uma palavra para ser vivida. Ela exige de você perseverança, entrega e ação. Mas a verdade de Deus sobre a sua vida é maior do que o relatório das suas perdas. Receba essa palavra como semente. Plante com fé, regue com disciplina, cuide com oração e deixe o tempo escrever os capítulos seguintes. Antes de orarmos juntos, eu quero fazer um pedido prático. Se essa mensagem tocou você, encontre alguém que esteja hoje em uma caverna e compartilhe essas palavras com essa pessoa. A sua partilha pode ser a fagulha que acende uma transformação. Não subestime o poder da sua voz no contexto da dor de alguém. Agora, encerremos em oração como prometi. Senhor Deus, Pai fiel, eu reconheço que muitas vezes nos encontramos nas cavernas da vida, humilhados, cansados e feridos. Reconhecemos que nossa própria força é limitada e que sem Ti não sabemos o caminho. Pedimos agora que o Senhor venha com a Tua presença onde há medo, venha com a Tua palavra onde há confusão, venha com o Teu consolo onde há vergonha. Dá-nos, Senhor, olhos para ver as pessoas que estão ao nosso redor e mãos dispostas a formar. Dá-nos coragem para separar o que só atrapalha e sabedoria para escolher quem levar conosco. Fortalece, Pai, a nossa fé, para que a promessa coloque ordem no nosso presente. Não prometemos resultados fáceis,
mas pedimos graça para perseverar. Declaramos em fé que o tempo da caverna não é o destino final. Declaramos que as sementes plantadas em dor germinarão, no teu tempo, em vida. Declaramos a esperança que a tua palavra sustenta. E agora, Senhor, abençoa cada vida que ouviu esta palavra. Envia socorro para os que estão sozinhos, provisão para os que precisam e paz para os que não conseguem dormir por causa do medo. Que a tua presença seja real em cada passo que eles derem a partir de hoje. Em nome de Jesus, nós entregamos essas histórias. Em nome de Jesus, nós confiamos o futuro nas tuas mãos. Vai terminar bem. Vai terminar bem. Vai terminar bem. Amém. Se você crê nisso, levante-se agora e declare com convicção: vai terminar bem. Se puder, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir que a caverna é um lugar de preparo e que o trono pode esperar por eles no tempo certo. Leia 1 Samuel 21-22 durante a semana e deixe que a história de Davi inspire sua perseverança. Que Deus te fortaleça para transformar a humilhação em escola e o pouco em laboratório de formação. Seguimos juntos.